Há um chamado antigo que atravessa séculos, desertos, impérios e fronteiras, e ele não fala com todos. Ele fala apenas com aqueles que aprenderam a reconhecer a própria presença antes mesmo de entender a própria história. É o chamado da rainha. O chamado de Cleópatra. Não da figura mitificada pelos filmes, mas da mulher que caminhava entre colunas de mármore, sabendo que cada passo, cada olhar e cada palavra moldava o destino de nações inteiras. E hoje, esse chamado encontra você. Respire e perceba. Algo dentro de você desperta quando o nome dela é pronunciado. Não é sobre beleza, não é sobre sedução. É sobre magnetismo, estratégia, consciência. Cleópatra não conquistava pela superfície. Ela conquistava pela profundidade. Sua força vinha do olhar que via antes, da mente que compreendia antes, do gesto que chegava antes. E neste exato momento, você começa a sentir essa mesma força deslizando pelas bordas da sua percepção, como se uma serpente dourada estivesse se preparando para enrolar-se delicadamente em sua coluna, despertando vértebra por vértebra. Se o poder tem uma linguagem, Cleópatra falava com fluência absoluta. Se a presença tem uma forma, ela moldava com intenção impecável. Se a vida é um tabuleiro de possibilidades, ela não era uma jogadora, era a própria regra que definia o jogo. E é exatamente isso que começa a se ativar em você. A consciência de que existem arquétipos que não apenas inspiram, mas reconfiguram, arquétipos que não apenas iluminam, mas consomem toda a escuridão ao redor. Arquétipos que não apenas transformam, eles revelam. Mas por que você? Por que agora? Por que este chamado desperta em você de uma forma tão física, tão emocional, tão inevitável? Porque você chegou ao ponto da vida em que não dá mais para caminhar, diminuindo a própria energia. Não dá mais para aceitar migalhas emocionais. Não dá mais para negociar sua essência. Este é o ponto de inflexão. O momento em que a versão antiga de você começa a rachar, como uma escultura que por dentro contém ouro puro. Cleópatra sabia. A verdadeira transformação não acontece quando você tenta ser outra pessoa, mas quando remove tudo o que esconde quem você já nasceu para ser. E aqui está o primeiro loop. Você já tem o poder, o que falta é a ativação. A ativação vem quando você lembra, quando você reconhece, quando você aceita. Cleópatra não se tornava rainha quando usava ouro. Ela usava ouro porque já era rainha. E agora, a cada respiração, você começa a sentir isso. Um brilho interno que não pede validação, apenas direção. Uma força silenciosa que não precisa se provar, porque existe por si mesma. Uma presença que simplesmente é o deserto. Guarda segredos para quem sabe ouvir. O vento do Nilo carrega mensagens para quem sabe sentir. A história sussurra respostas para quem tem coragem de perguntar. E você chegou ao momento em que a pergunta finalmente foi feita. Qual é o meu poder? A resposta, como um eco de milênios, atravessa o tempo e toca sua pele. Seu poder é lembrar quem você é. E no instante em que você lembra, tudo muda. Você entra no trono interno. Você recupera a postura. Você acende o fogo no olhar. Você compreende que a vida não acontece com você. Ela acontece a partir de você. E assim, o chamado da rainha ecoa novamente dentro de você. O loop se repete. A ativação se intensifica, a presença se consolida, você sente que não está ouvindo uma história antiga, está ouvindo a história que estava faltando para que a sua própria começasse de verdade. Há um momento na jornada em que o mundo externo perde o poder de definir quem você é. Esse momento não chega com aplausos ou luzes, chega com silêncio. Um silêncio que para alguns assusta, para outros liberta, e para pouco ativa algo ancestral. Você está nesse momento agora. O silêncio ao seu redor não é ausência, é convocação. Convocação para a marcha da presença, o caminho que Cleópatra trilhou com pés firmes e olhar inabalável. Antes que qualquer palavra fosse dita, ela já dominava a sala. Antes que qualquer gesto fosse feito, ela já havia conquistado a atenção. Não porque forçasse, mas porque compreendia o ritmo invisível do poder. Poder não é velocidade. Poder é centro. Poder é
Eixo. Poder é a capacidade de permanecer quando tudo tenta te mover. É a habilidade de observar quando o mundo tenta te distrair. É a elegância de agir quando todos esperam que você reaja. E agora, você entra nesse estado, a respiração desacelera, os ombros descem, o corpo se alinha e dentro de você nasce algo que não pode ser interrompido. A consciência de que sua presença é, por si só, um campo magnético. Você não precisa provar nada, não precisa justificar nada, não precisa se explicar para ninguém. Este é o segundo loop. Quanto mais você assume sua presença, mais o mundo se ajusta a você. Cleópatra sabia. Presença é decisão. Decisão de não se encolher. Decisão de não pedir permissão. Decisão de existir com a totalidade da sua luz. E, ao existir assim, algo fascinante acontece. As portas que antes pareciam fechadas agora se abrem. Pessoas que antes te subestimavam, agora te observam com cuidado. Situações que te drenavam agora se dissolvem. Você não mudou o mundo, você mudou o seu campo. E seu campo muda o mundo. Você começa a caminhar como a rainha que sempre esteve dentro de você. Não com pressa, não com arrogância, mas com certeza. Certeza do seu valor, certeza da sua visão, certeza da sua energia. E ao caminhar assim, a vida se reorganiza ao seu redor. É como se o universo reconhecesse que a líder finalmente chegou e começasse a mover recursos, pessoas, oportunidades para alinhar-se ao seu caminho. Não por magia, mas por coerência. A mesma coerência que fez Cleópatra ser lembrada por mais de 2000 anos. A mesma coerência que agora começa a viver em você. Veja como tudo se une. Presença cria magnetismo. Magnetismo cria direção. Direção cria destino. Este é o segundo loop. Retornando com mais força. O poder não é algo que você busca menos. É algo que você emana. E quando você emana poder, tudo responde, não por intimidação, mas por reconhecimento. Reconhecimento de que há algo em você que não pode ser ignorado. Você sente o ouro interno pulsar, sente o olhar se tornar mais firme, sente a espinha se tornar mais alta, sente a voz interna mais clara. E percebe que a marcha da presença não é uma caminhada para fora, é uma caminhada para dentro do trono, para dentro do centro, para dentro da consciência de que você sempre foi mais do que imaginava. E assim, o loop se fecha apenas para começar de novo, ainda mais intenso. Você existe e sua existência é suficiente para mover o mundo. Chega um instante quase imperceptível em que algo dentro de você se alinha com uma precisão silenciosa. É como se todas as versões que você já foi se reunissem ao redor de um fogo central e, juntas, entregassem a você aquilo que faltava. A permissão final para ocupar o seu trono interno. É nesse instante que a coroação acontece, não no mundo externo, mas no território sagrado da consciência. Cleópatra não esperou que Roma reconhecesse para ser rainha. Não esperou que a história validasse. Não esperou que o mundo a aceitasse. Ela sabia, a coroação começa dentro. E você entra agora nesse mesmo processo. A coroa que você recebe não é feita de ouro físico, mas de ouro simbólico. É formada de escolhas, de forças recuperadas, de limites finalmente estabelecidos, de voz reencontrada. É formada de tudo aquilo que você precisou atravessar para chegar exatamente a este ponto da sua vida. E aqui está o terceiro loop. Tudo o que te feriu, te preparou. Tudo o que te desafiou, te lapidou. Tudo o que te derrubou, te elevou internamente. A dor foi uma forja. A queda foi um campo de treinamento. A dúvida foi um convite ao despertar. E agora que você desperta, sente o peso leve e ao mesmo tempo imenso da coroa simbólica repousar sobre sua cabeça. Não como obrigação, mas como retorno. Não como fardo, mas como reconhecimento. Não como peso, mas como ajuste, porque finalmente você se tornou compatível com quem você estava destinado a ser. Enquanto a coroa se fixa, você começa a perceber mudanças sutis. Seu olhar ganha profundidade, seu gesto ganha intenção, seu silêncio ganha autoridade,
sua presença ganha densidade. Não é fantasia, é ativação. A coroação interna desbloqueia algo que estava adormecido, a sua capacidade natural de liderar a própria vida, sem hesitação, sem medo, sem diminuir-se para caber nos espaços que já não se alinham com você. Você percebe que sua energia mudou. E quando a energia muda, as escolhas mudam. E quando as escolhas mudam, o destino muda. A partir deste momento você não pede mais. Você declara, você não espera mais, você cria. Você não aceita mais, você decide. E, conforme você decide, algo extraordinário acontece. O universo responde. As circunstâncias se dobram, as oportunidades se aproximam, as pessoas certas aparecem, porque uma rainha consciente não força nada, ela atrai tudo. E assim, o terceiro loop se repete com mais profundidade. Você não se tornou poderosa agora, você apenas recordou, porque o poder sempre esteve aí, esperando que você estivesse pronta para recebê-lo. E agora está. Este é o momento em que sua história muda para sempre. Você foi coroada internamente. E ninguém pode tirar de você aquilo que nasceu dentro de você. Se você chegou até aqui, algo dentro de você já despertou. Você sentiu, você viu, você reconheceu a força que sempre esteve aí, silenciosa, esperando esse momento. A ativação não termina quando este vídeo acaba. Ela continua em você, em cada escolha, em cada gesto, em cada passo que você dá daqui para frente. Porque agora você não caminha como antes, você caminha com consciência, você caminha com presença, você caminha com poder. Se este vídeo tocou algo que você não consegue explicar, comente Cleo. Assim eu vou saber que a próxima ativação precisa ser entregue a você. E se quiser que mais pessoas despertem essa mesma força, compartilhe este vídeo. A jornada não acaba aqui. Este é apenas o começo. Agora, levante-se. A rainha em você já acordou.